Obrigado, Júlia. Que vozinha linda que aquece o nosso coração ao abrirmos a palavra de Deus nesse momento. Se você tem a sua Bíblia, por favor, João capítulo 18. Nós vamos usar os evangelhos hoje como o roteiro para a nossa reflexão. Nós vamos transitar nos 4 evangelhos. Há perspectivas sobre um mesmo episódio e nós vamos precisar da ajuda de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E eles vão, como numa troca de passes, nos ajudar a montar um quebra-cabeça, algo muito importante para mim e para você nessa manhã. João capítulo 18, o verso 28, é por lá que a gente começa. Nós lemos assim. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Eu e você, na manhã deste sábado, vamos considerar alguns aspectos importantes do julgamento de Jesus. Especificamente naquela sessão, naquela parte onde Pilatos, ele assume o papel de juiz. O que está por trás daquele diálogo? O que está por trás daquela cena? Eu escolhi o verso 28 do capítulo 18 de João para a gente começar com ele, porque me parece aqui uma grande ironia e me traz um incômodo muito grande esse momento do julgamento de Jesus. Você consegue perceber a cegueira, a loucura que foi para aquela liderança religiosa formada por um grupo de pessoas. Eles eram os juízes do Sinédrio, uma parte deles, sacerdotes, príncipes, anciãos e parte de pessoas comuns. Estas pessoas que acompanhavam o julgamento de Jesus ao longo da madrugada, quando tiveram que chegar na sessão onde o veredito do governador romano, que representava a autoridade civil, lembre-se que ele já tinha sido entrevistado, ele já tinha sido julgado, ele já tinha sido maltratado nas mãos de Anás e nas mãos de Caifás. Porque eles eram judeus, esse grupo essa elite religiosa, o grupo que eu acabei de citar, pôde ter um contato mais próximo, respirando no mesmo ambiente do sumo sacerdote e do seu sogro, Anás e Caifás. Mas no caso de Pilatos, considerado um gentil, essa liderança religiosa não quis entrar na sala de julgamento chamada pretório, porque eles se tornariam cerimonialmente impuros, não podendo participar da Páscoa. Você consegue perceber a loucura aqui? Você consegue perceber a maluquice aqui? Um coração manchado com um sentimento de assassínio, tramando a morte de um inocente, um coração completamente corrompido, corrupto, maldoso, mas na prática religiosa eles quiseram manter-se no pátio para não se contaminar, para poder estar limpos para celebrar a Páscoa. Meu irmão, olhe para mim aqui, estou falando sério com você. Eu e você, muitas vezes, nós estamos tão absortos com a prática religiosa que a gente não percebe a leitura que Deus faz do nosso coração. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas em algum momento Jesus tratou disso nos evangelhos, quando ele disse: se você tem um problema com seu irmão e você vai ao templo para oferecer uma oferta, por favor, não contamine o meu altar trazendo a sua oferta, que eu não vou poder aceitar, porque você tem pendências com seu irmão, você tem ódio, você tem raiva, você tem problemas que você tem que resolver os teus relacionamentos, para que o nosso relacionamento consiga fluir. Você não pode deixar um entulho de ressentimento, de maus sentimentos, de mágoa, impedir a sua devoção com Deus, o seu relacionamento com Deus. Você não pode permitir um negócio desse. Mas você consegue perceber como a religiosidade aqui, ela se sobrepõe à espiritualidade?
como a tradição, como as manias, como tudo isso, de alguma maneira, se sobrepôs ao espírito da lei. Não podemos nos contaminar, mas tramando a morte de um inocente durante toda a madrugada. É assim que Pilatos entra no cenário do julgamento de Jesus. É assim que Pilatos entra no cenário das últimas horas de Jesus. E eu e você precisamos compreender alguns aspectos e o papel que Pilatos exerce aqui nesse momento. Porque, ainda que eu não queira ser ofensivo, existe um pouco de Pilatos em cada um de nós. E ao final desta mensagem nós podemos compreender que a nossa rapidez em julgar Pilatos, seus atos, a sua maneira estranha de lidar com a situação, muitas vezes nós praticamos em princípio a mesma coisa no nosso dia a dia e na nossa religiosidade. Quem foi Pilatos? Quem foi este governador romano que governou a Judéia no período da encarnação de Jesus, especialmente no final de sua vida? Ele foi nomeado pelo imperador Tibério para exercer ali o seu governo. Serviu aos interesses de Roma por cerca de 10 anos, do ano 26 ao ano 36 da nossa era. Ou seja, ele começa a governar um pouquinho antes do batismo de Jesus e ele continua governando um pouco depois da morte de Jesus e da grande perseguição que assola a igreja cristã ali na Judéia. Ele tinha a fama de hábil administrador, tinha um senso de justiça tipicamente romano, pragmático, muito direto ao assunto. Os judeus daquela época o odiavam por duas razões específicas. Os historiadores, Flávio Joséfos nos traz alguma informação sobre isso e nos trazem luz sobre isso. Por que ele era tão odiado pelos judeus de sua época? Primeira razão é porque ao chegar na província da Judéia, ele coloca estandartes romanos nos muros da cidade, nas estradas de acesso à cidade de Jerusalém, e isso para os judeus foi uma verdadeira afronta. Uma outra razão pela qual os judeus o odiavam é que ele desapropriou parte do dinheiro do templo, e aí ele arrumou uma baita de uma confusão. Ele conseguiu desapropriar parte do dinheiro do templo para construir um aqueduto ali na cidade de Jerusalém. Isso aí foi uma afronta. Então, o clima, a tensão entre a liderança político-religiosa judaica e o governador romano Pilatos realmente tinha alcançado níveis muito tensos. Pilatos também foi conhecido pelo seu temperamento esquentado. Ele era alguém de pavio curto, ele era violento, ele era cruel. E os historiadores encontraram uma carta de Agripa, que enviou para Calígula, falando sobre Pilatos. E nesta carta de Agripa a Calígula, usado alguns adjetivos aqui para identificar Pilatos, dizendo que ele era de disposição inflexível. Se você quiser trocar por um português mais claro, era uma mula, teimoso que nem uma mula. Ele era muito cruel e obstinado, ou seja, ele botava um negócio na cabeça e dificilmente alguém fazia ele mudar de ideia. Ok? Foi enviado para a Judéia para manter a ordem e a lei, porque a província da Judéia era uma dor de cabeça para os romanos, cheio de levantes, cheio de revoltas. Algumas delas muito conhecidas, e quem sabe a mais conhecida de todas se deu no ano 70, quando Jerusalém foi destruído e o templo foi destruído. Mas agora, como eu disse para você, nós vamos transitar nos evangelhos, e eu vou pedir para você ir até Lucas, no capítulo 23, é o evangelho que precede João. Tudo isso no contexto do julgamento de Jesus, nós vamos ficar apenas focados nisso na manhã desse sábado. Lucas capítulo 23, queria que você observasse 2 versos desse capítulo. Primeiro, o verso 2. Ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem, apontavam assim para Jesus, pervertendo a nossa nação e vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. E o verso 5 diz: insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Foi assim que eles trouxeram Jesus diante de Pilatos, acusando ele como um perturbador e uma ameaça ao império. Você precisa acompanhar aqui comigo o raciocínio dos líderes judeus. Eles odiavam Jesus e, cegados por esse ódio, eles estavam determinados a matá-lo. Porém, havia uma restrição: os judeus não tinham autoridade
para decretar a pena de morte sobre ninguém. E o julgamento, a Corte Suprema judaica era o Sinédrio, mas os aspectos considerados ali, eles eram mais aspectos religiosos do que qualquer outra coisa. Assim, eles precisavam do selo do Estado para matar Jesus. E como estavam sob a opressão de Roma e sob o jugo romano, eles precisavam que o veredito fosse dado pelo governador, que era Pilatos naquela época. Então, como que eles poderiam chegar para Pilatos dizendo, olha, esse camarada aqui é complicado, está falando uns negócios muito estranhos de sábado, está falando que vai ter uma tal de ressurreição, diz que tem anjos, diz que ele é filho de Deus, de que antes de Abraão ele já existia, maluco. Se eles chegassem com esse papinho para falar com Pilatos lá, isso não ia fazer o menor sentido. Pilatos ia dizer, gente, vamos procurar o que fazer. Não, eles tinham que chegar com uma acusação que ameaçasse o Estado, que ameaçasse a ordem, a lei civil. Então, eles chegaram lá com acusações falsas, e uma das acusações era, esse camarada está violando a paz, ele está alvoroçando o povo, ele está causando confusão, causando bagunça, e outra, ele está inclusive dizendo que não é para pagar tributo a César. Eu só queria esclarecer para você uma coisa, que 4 dias antes, isso acontece na sexta, na terça-feira, tentam pegar Jesus numa cilada e alguém pergunta publicamente se devia ou não dar tributo a César. Ele pede uma moeda de alguém joga uma moeda para ele pega a moeda e ele faz a pergunta, que imagem essa que está cunhada na moeda aqui? E alguém diz assim, é César. Ele joga a moeda de volta e diz, então você dá a César o que é de César e você dá a Deus o que é de Deus. Era uma mentira, baseado numa fraude. E aí eles chegam lá e todo o argumento deles girava em torno de que Jesus tumultuava a coisa e conspirava contra o império. É assim, imaginavam eles que conseguiriam uma sentença fácil de Pilatos. Como eu te disse, o Pilatos, ele era muito pragmático, já tinha mandado matar um bocado de gente, mais um, na cabeça deles, às pressas, eles imaginaram que isso ia ser moleza. Agora, Pilatos, que era muito acostumado a tratar as coisas com frieza, com indiferença, ele percebeu na postura do Galileu alguma coisa que era muito incomum. Não era alguém agitado, não tinha um semblante carregado, Pilatos nunca tinha presenciado alguém, ele nunca tinha estado na presença de alguém com traços de bondade e nobreza como esse Galileu. Ele não via em seu semblante nenhum vestígio de culpa, ele não via nenhuma expressão de temor, ele não via nada de ousadia e nenhuma desafiadora atitude. Era alguém completamente diferente de tudo que ele já tinha visto. Pilatos ficou realmente impressionado. Ele viu um homem de aspecto calmo e digno, cujo rosto não apresentava os estigmas do criminoso, mas algo de celestial. A postura de Jesus despertou em Pilatos o melhor de sua natureza, e tudo o que ele tinha ouvido falar desse tal de Jesus, agora pelo Espírito vem à sua memória. Somado a isso, acontece uma coisa, mas é Mateus quem vai dar esse detalhe para nós. Nós vamos até o capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Como eu te disse, são todos os paralelos na perspectiva de cada um dos evangelistas. Mateus capítulo 27, observe que detalhe incrível o evangelista Mateus nos traz, capítulo 27, o verso 19. Lemos assim, na minha versão, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por causa dele. Mal-humorado, ele foi acordado cedo e tirado às pressas da cama. E quando ele sai de sua cama, mal-humorado, muito cedo, às pressas, ele acha que vai resolver a coisa rápido. Mas quando ele dá de cara com Jesus e percebe nesse homem algo completamente diferente, ele resolve se demorar um pouco mais nesse caso. Ele percebe a trama, ele percebe o alvoroço daquela corja que ele já conhecia muito bem, que lhe dava muita dor de cabeça. Ele poderia ter resolvido rápido a questão, mas ele percebeu essa trama dos judeus. Agora, quando ele entra nessa sessão, perceba, se você acha que as pessoas elas não têm uma chance de refletir sobre as suas lambanças, todos nós temos. Ninguém é pego de surpresa, ninguém é levado a pecar sem que tenha tido a capacidade de refletir um pouco antes. Muitas vezes as pessoas acham que elas são pegas de assalto numa tentação, mas você decide muito antes não cometer uma besteira. Todas as pessoas têm a chance.
E aqui, para alguém romano, com uma forte influência grega, cheia de misticismo, um sonho não poderia ter sido um sinal melhor. A mulher manda um recado. A mulher diz: não te envolve com esse justo, porque eu sofri essa noite por causa dele. Então você percebe, somada a postura de Jesus com um recado da mulher, Pilatos já sai do seu normal. Quais são as acusações? Eu vou pedir para você voltar a João capítulo 18. Quem sabe João seja um dos que vai mais nos ajudar aqui na manhã desse sábado. João capítulo 18, o verso é o 29, na sequência daquele que nós lemos. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusações trazeis contra este homem? No verso 30, você vê: responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Os judeus estão tentando cortar caminho, pegar um atalho, eles estão tentando usar de pressão. Olha, atende esse nosso pedido aqui rápido de uma vez. Mas Pilatos entendeu que não podia fazer uma coisa tão rápida assim. Por quê? Porque todo o cenário indicava que esse era um caso sensível. Os líderes religiosos precisavam de um motivo político, eu disse. Então, eles dão esse motivo político. Mas antes tentam dizer: olha, se o cara não fosse bandido, nós não traríamos ele aqui. Marcos 15, agora, marque aí João 18, nós já vamos voltar. Mas Marcos no capítulo 15, nós temos uma outra perspectiva, agora provavelmente influenciado por Pedro. Marcos registra assim, capítulo 15, é muito interessante esse diálogo. O verso 2, nós lemos: Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, diz a sequência do texto. Então tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu nenhuma palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Perceba que Jesus, ele tira de Pilatos uma declaração tremenda. A acusação é: esse camarada, ele quer tomar o lugar de Tibério César, ele quer tomar o lugar do imperador. Então, Pilatos diz a ele: você é rei? E Jesus vira para ele e diz: tu o dizes. E aí o pessoal começa a gritar, e quando o pessoal começa a gritar, e Jesus em silêncio, lembre-se que Isaías diz que ele ficou mudo como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. A sua inocência é atestada pelo seu silêncio, ele não faz esforço nenhum de se livrar do problema. E Pilatos fica admirado. Marcos deixa claro que ele ficou admirado, ele ficou impressionado pelo fato de Jesus não se esforçar em se defender. E nós vamos entender isso de alguma maneira. E eu posso dar uma pista aqui para você, sabe por que ele não se defende? Porque ele está no lugar de pessoas culpadas. E o culpado não pode se desculpar. No fundo, naquele julgamento, estava eu, você e todos nós representados. Ele precisava tomar o lugar do culpado, então ele não podia se livrar daquele problema. E se ele tivesse se livrado daquele problema e teria feito isso facilmente, nós estaríamos perdidos. O silêncio de Jesus impressiona Pilatos. E agora ele faz a pergunta, Jesus responde, e a cena realmente impressiona, porque Jesus parece que no meio daquela tempestade toda, ele não consegue ter as suas emoções afetadas. O seu silêncio atesta de sua inocência. Mas Jesus, e agora Marcos não dá esse detalhe, é João, e eu disse para você, nós vamos ficar aqui montando quebra-cabeça. Em João capítulo 18, lá naquele mesmo capítulo, Jesus, ele dá uma chance tremenda para Pilatos refletir agora. É o verso 34, porque quando Jesus pergunta se ele é rei, olha a resposta de Jesus no verso 34. Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? No fundo, o que Jesus está tentando dizer é assim: você quer realmente saber? O que está motivando a sua pergunta? O que está por trás da sua pergunta? Por que você quer saber? É um desejo de conhecer a verdade? É o desejo de conhecer a meu respeito? Ou você apenas está sendo motivado pela cena de julgamento? Aqui, nesta hora, há uma chance que está sendo dada a Pilatos. Porque Jesus parece ler os sentimentos e as intenções de sua alma, e ao fazer essa pergunta,
No verso 35, Pilatos deixa escapar a sua oportunidade áurea. No verso 35, recobrando um pouco os sentidos, o seu orgulho da sua posição, ele diz: porventura sou eu judeu? E aqui, de fato, foi a sua oportunidade derradeira. Mas Jesus entende que precisa dar um testemunho, não só a ele, mas a todos aqueles que um dia entrassem em contato com essa cena de julgamento. No verso 36, perceba como o foco de Jesus está ajustado, perceba como todo aquele ambiente não consegue afetá-lo intimamente, não consegue afetar as suas emoções, porque ele sabe exatamente o motivo que o traz àquela cena, àquela sala de julgamento. O verso 36 diz assim: o meu reino não é deste mundo. Você percebe essa expressão? A expressão, o meu reino não é deste mundo, indica que Jesus sabe exatamente quem ele é. Jesus sabe de onde veio, Jesus sabe para onde está indo, Jesus sabe as razões que o levam a estar naquela sala, Jesus sabe a força que ele precisa adquirir e ter para suportar as próximas horas que seriam extremamente complicadas. Quando vemos a narrativa dos evangelhos, uma tentativa de Jesus antecipar aos discípulos as suas cenas de sofrimento, nós sabemos e reconhecemos que Jesus tinha o foco ajustado para a salvação da humanidade. E quando Pilatos diz: você é rei, Jesus diz: você diz, e aí Jesus diz a ele: por que você quer saber? Eu não sou judeu. Deixa eu te dizer uma coisa então aqui, governador. Deixa eu te dizer aqui uma coisa então, governador. O meu reino não é deste mundo. Repare como Jesus continua. Ele diz: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei, e para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo. Meu irmão, observe aqui uma coisa. Jesus sabe exatamente o propósito de sua vida. Ele compreendeu isso muito cedo. Lendo os evangelhos, você vê, aos 12 anos, na visita ao templo, quando ele é questionado pela mãe e o pai: onde é que você andava? Eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Na narrativa de Marcos, quando ele se apresenta publicamente para ser batizado, dando início ao seu ministério, ele diz a João, seu primo: o tempo está cumprido. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. E agora, diante de Pilatos, o mundo desabando à sua volta, seus discípulos encurralados, um que tinha negado ele durante a madrugada, falando um bocado de impropérios no meio de homens vis, o outro que tinha se enforcado, os outros escondidos, todo mundo decepcionado, todo mundo caindo, e ele ali, dono de si, dono das suas emoções, dono das suas sensações, dono dos seus sentimentos. É incrível a capacidade, a inteligência emocional de Jesus. E aí ele vira para o governador e diz: eu nasci para esse momento, eu nasci para essa hora, por isso eu vim ao mundo. Perceba, por isso eu vim ao mundo. Ele sabe que sua origem é celestial, ele sabe que sua encarnação é parte de um plano em desenvolvimento para resgatar a humanidade perdida. Por isso eu nasci, por isso eu vim ao mundo. Não apenas nasceu, mas ele entrou na realidade humana. Sabe que a sensação que eu tenho quando leio esse episódio, a sensação que eu tenho quando eu reflito sobre este interrogatório, é que me parece que os papéis estão invertidos. Você percebe Pilatos um tanto que curioso, fazendo perguntas num outro tom, querendo dizer: você é rei, o que é a verdade? E Jesus sereno, dando respostas, ampliando, abrindo a mente do governador. Você consegue perceber que coisa incrível que é essa? Os papéis parecem se inverter. E de fato, vou dizer a você, um dia, concretamente, estes papéis vão se inverter. Um dia, o governador da Judéia, chamado Pilatos, vai comparecer diante do tribunal do Filho do Homem, que vai se levantar para julgar toda a terra, inclusive o seu caso. Um dia, Pilatos vai ter rememorado todas as oportunidades perdidas, as chances que ele teve de agir com justiça nesse dia tão terrível, nessa sexta-feira pela manhã. Mas a gente segue, a narrativa, ela nos traz outros detalhes, e nós precisamos, de fato, ir no X da questão. Aqui, eu e você começamos a compreender um pouco melhor isto. Capítulo 23 do Evangelho de Lucas é o paralelo do verso 38, aí do mesmo João, capítulo 18.
Então, para facilitar, como você já está na página, no verso 38 do capítulo 18, nós lemos assim: perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Repare aqui uma coisa, ele pergunta o que é a verdade, mas antes mesmo de Jesus dar a resposta, ele se volta para os judeus e diz o seguinte, e aqui é a primeira vez que ele confessa a inocência de Jesus. Essa é a primeira vez que ele diz, eu não acho nele crime algum. Meu irmão, eu e você estamos vivendo numa época muito complicada. Nós estamos atolados numa crise de saúde, nós estamos atolados numa crise moral, nós estamos atolados numa crise política, governamental, nós estamos atolados numa crise econômica. Você percebe a condição que nós nos encontramos hoje? Eu já disse isso algumas vezes, vou repetir, porque a impressão que eu tenho é que alguns não conseguem entender. Seria imprudência, desrespeito e uma descaracterização se eu assumisse um púlpito de uma igreja, abrindo a palavra de Deus, me envolvendo com questões políticas. Isso não acontece, jamais. Isso não tem o selo da igreja. Nós não nos envolvemos com isso. O que me incomoda é o engajamento de alguns achando que a solução da sociedade, das famílias, do povo, do mundo, do globo, está no centro nervoso do comando da nação, seja ela qual for. A gente pensa muito no nosso mundinho, né? Nós que fazemos parte da comunidade brasileira de Dallas, vivemos entre dois mundos, acompanhamos o que tem acontecido aqui, nos Estados Unidos, mas pela força do hábito, por vínculos emocionais, acompanhamos também o que acontece no Brasil. Mas tem coisas muito piores acontecendo no resto do mundo. Tiranias e ditaduras em países da África, déspotas governando o mundo, enriquecendo as famílias, suas próprias famílias, enquanto o povo mingua na pobreza. Alguns países do sul da Ásia sendo explorados, ganhando absolutamente quase nada para trabalhar o dia inteiro em condições insalubres. Ter vivido quase 8 meses na Ásia me fez olhar para alguns países como Tailândia, Camboja, Laos, Vietnã, Taiwan, com Filipinas, com profunda empatia, governos horrorosos, mundo injusto. E as pessoas, às vezes, acham que um novo governo, acham que a oposição entrando, acham que a direita assumindo, acham que a esquerda voltando, vai resolver alguma coisa. Lógico, o tipo de governo que assume pode amenizar as dores do povo, mas deixa eu dizer aqui para você, não deposite a sua confiança no Estado nem no governo, não deposite a sua confiança em absolutamente nada, a não ser naquele que rege as nações, o Senhor, justiça nossa, que vai entrar na história do nosso planeta para estabelecer a justiça e a verdade de uma vez por todas. O que nós vemos aqui é Jesus enfrentando as injustiças do Estado. Saiu da boca do governador, saiu da boca da corte de justiça da Judéia. Eu não vejo crime algum nesse homem. Você conhece o destino de Jesus, mas porque tendo sido reconhecida a sua inocência, ele ainda foi condenado à morte. Sabe por quê? Porque vivemos num mundo injusto. Simples, não é? Mas essa é a realidade. Essa é a primeira vez que ele fala. Lucas, no capítulo 23, registra 3 ocorrências em que Pilatos diz, não achei nele crime algum, não vi nele crime algum. A segunda está no verso 15 do capítulo 23 e a terceira está no verso 22 do capítulo 23. Por 3 vezes Pilatos diz, ele é inocente, não acho nele crime algum, ele não fez nada digno de morte. Mas Pilatos, ainda que tenha sido inflexível, Pilatos, ainda que tenha sido um homem cruel, Pilatos, ainda que tenha sido um homem muito pragmático, ele percebeu em Jesus que aquele homem não merecia a morte. No entanto, ele era um covarde. Ele foi um covarde. Eu disse no começo, alertando você, e quero ressaltar agora. Eu não quero parecer ofensivo, mas nós temos muito do Pilatos.
4 vezes Pilatos tentou livrar Jesus da morte. E eu vou pedir para você ir ao capítulo 23 de Lucas. Quem sabe Lucas, pelo seu faro investigativo, tenha sido aquele que chegou mais próximo desses detalhes do julgamento de Jesus em relação aos procedimentos de Pilatos. No capítulo 23, como eu disse, versos 6 e 7, lemos assim: Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, o enviou a Herodes. Essa é a primeira tentativa de Pilatos. Pilatos pensa o seguinte: vocês estão dizendo que esse homem é galileu, que ele começou essa revolta toda da Galiléia e depois veio para a Judéia? Se ele é galileu, que o Herodes resolva essa questão. Sabe o que Pilatos está tentando resolver aqui? Pilatos está tentando transferir a responsabilidade. Deixa que o Herodes resolva isso. Está aqui em Jerusalém mesmo, é final de semana festivo, manda para Herodes. É o Herodes que cuida daquela região, é o Herodes que se encarregue desse galileu. Não é galileu? Então Herodes que resolva. Essa é a primeira tentativa de Pilatos de se livrar do problema. É a primeira tentativa dele de transferir a responsabilidade. E ao enviar Jesus para Herodes, ele tenta uma evasiva, ele tenta sair pela tangente. Aqui, deixa eu dizer uma coisa a você: muitas vezes, diante de responsabilidades espirituais, diante de responsabilidades religiosas, diante de responsabilidades familiares, muitas vezes a gente quer sair pela tangente. É o pai empurrando para a mãe, é a mãe empurrando para o pai, é os pais empurrando para a igreja, é o pastor empurrando para os anciãos, é os anciãos empurrando para o pastor, é os anciãos empurrando para os oficiais, é os oficiais empurrando de volta para o pastor, é o pastor empurrando para os pais. Você percebe esse jogo? Transferência de responsabilidade. E aqui tem que ficar uma coisa clara: cada um tem que entender qual é o seu papel. Cada um tem que compreender onde entra nessa coisa do processo de salvação e nessa relação com Cristo. E nesse momento de relação com Cristo, Pilatos diz: resolva Herodes. É a primeira tentativa. É a primeira tentativa de ele se livrar do problema. Mas há uma segunda. O verso 16 do mesmo capítulo. 16 do capítulo 23. Portanto, castigá-lo-ei e depois soltá-lo-ei. Repare aqui uma coisa. A primeira tentativa foi que Herodes resolva. O Herodes esteve lá, fez o showzinho dele, bateram em Jesus no julgamento, trouxeram alguém para Jesus fazer um milagre, Jesus se recusou. Aí trazem Jesus de volta. E Herodes diz: esse cara é tira ele daqui. Devolveram para Pilatos. Eles precisavam do selo de Roma, devolveram para Pilatos. E quando Pilatos recebe ele de volta, Pilatos pensa o seguinte: rapaz, que problema que eu estou aqui agora. Então vamos fazer o seguinte: já que esses caras querem ver sangue, eu vou mandar castigar. Pelo menos eles tiram da cabeça esse negócio. Só que assim, você lê num verso, na minha versão é uma linha: castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Parece simples, né? Mas deixa eu te explicar como é que funcionava esse castigo que a Bíblia aqui revela. Os açoites romanos eram um ritual de tortura. Os romanos, eles se especializaram na prática de infligir sofrimento, na prática da morte, na sentença capital. Eles se especializaram nisso, eram cruéis. E os açoites romanos, eles supunham que uma pessoa podia suportar 41 açoites sem morrer. Então eles davam -1 e -1 para garantir, eram 39. E nesses 39 açoites, eles revezavam os instrumentos do açoite. Às vezes era um caniço, um pedaço de vara, sem galhos, liso, que envergava, mas não quebrava, e aquilo ali eles açoitavam. Os golpes eram desferidos na perna, no abdômen, na parte da frente, nas costelas na lateral, nas costas. Aquilo deixava quase em carne viva, mas não rasgava. É que eles usavam outros instrumentos. Usavam tiras de couro flexível, de couro de animais, deixando os vergões, as marcas. Isso era feito num pátio, a pessoa era amarrada em correntes num pedaço de tronco, no meio daquele ambiente, e havia uma plateia observando aquela cena de horror. Somente as partes íntimas eram cobertas, o corpo inteiro desnudo. Só que depois, eles usavam um outro tipo, tiras de couro com pedacinhos de ossos ou esferas amarradas ao longo dessas tiras. O grande problema é que às vezes o golpe era desferido,
esses pedacinhos, eles grudavam na carne da pessoa, e o soldado, quando desferia o golpe, ao puxar, arrancava pedaços da carne. Em sua covardia, depois de ter confessado 3 vezes a inocência de Jesus, Pilatos tenta satisfazer a sede de sangue daquela corja horrorosa, mandando açoitar o nosso querido Salvador. Quem sabe assim eles desistam disso. Você percebe? Essa é a segunda tentativa. E eu posso dizer para você que a segunda tentativa em se livrar do problema é um tipo de compromisso morno e disfarçado. Muitas vezes nós tentamos lidar com Jesus através de um compromisso morno e disfarçado com a justiça. Pilatos queria livrar a pele de Jesus, mas ele precisou feri-lo para poder equilibrar um pouco as expectativas daqueles que o pressionavam. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Se você comprometer a sua relação com Cristo, pressionado pela expectativa das pessoas que estão à sua volta, você está agindo exatamente como Pilatos ao mandar açoitar Jesus. Pode ser que eu esteja falando para jovens que têm sofrido a pressão de ser um cristão na escola. Pode ser que você já tenha sido zombado por todo mundo estar comendo ali uma pizza de calabresa e você se recusar a pegar. Você nem teve coragem de dizer, não, eu não como esse tipo de alimento. Pode ser que você já tenha sofrido a pressão de, em algum momento, numa rodinha, num campo de futebol próximo à sua casa, ou num final de semana com os colegas, alguém trazer um cigarro de maconha, começar a enrolar ali, e todo mundo se assentar e passar de mão em mão, e você, quando chega a sua vez, você sentiu vergonha de dizer que você não devia participar disso. Você, inclusive, sentiu vergonha de estar ausente de um momento como esse, e esteve lá, e não deveria estar sentado no meio dessas pessoas. Pode ser que você tenha sentido a pressão em algum momento de dizer que não bebe. Estou falando para pressões que são comuns na fase da juventude, na fase da adolescência. Estou falando de coisas, inclusive, que eu precisei viver há 25 anos atrás, 20 anos atrás. Não é fácil a gente se posicionar, não é? Para tentar acomodar as expectativas daqueles que estão à nossa volta. Pode ser que você tenha vergonha de dizer que ainda é virgem, que você nunca tenha tido nenhum tipo de relacionamento íntimo com nenhuma pessoa, e na escola isso é vergonhoso, e você chegou a mentir dizendo que sim, você já teve alguma vez, em algumas férias, em algum lugar, quando você foi de férias para algum lugar, na cidade de não sei quem, ou alguém do seu bairro, ou qualquer coisa, você mentiu dizendo que era pior do que é, para você não parecer diferente. Isso bate com a postura covarde de Pilatos, quando, para tentar acomodar o seu senso de justiça, ele diz, eu vou sair pela tangente aqui. Compromisso disfarçado, compromisso meia boca, pé dentro, pé fora da igreja. Eu tenho dito para algumas pessoas, em conversas pessoais, já faz algum tempo, não tenha vergonha de fazer o que é certo, não tenha vergonha de ser diferente. Ser igual a todo mundo, fazer o que todo mundo faz é moleza. Qualquer um consegue. Parecer como todo mundo, qualquer um consegue. Falar como todo mundo, qualquer um consegue. Vestir-se como todo mundo, qualquer um consegue. Se portar como todo mundo, qualquer um consegue. O difícil é ser diferente. O problema é que você, ao achar que precisa se acomodar ao ambiente, você acaba negando quem você é. Você perde a sua identidade. E isso é ruim. Isso gera tristeza, angústia e ansiedade. Isso gera uma profunda tristeza, porque há uma incompatibilidade com o que você é e com aquilo que você acha que precisa ser. E você sabe, as coisas parecem estar piorando com o avanço das redes sociais e o avanço da internet. Muitas pessoas editando a própria vida com filtros para parecerem melhores do que de fato elas são. Compromisso disfarçado. Não dissimule sua fé. Minha pergunta para você. Se Jesus tivesse um perfil nas redes sociais e ele resolvesse dar uma espiada nas tuas postagens e você o tivesse ao seu lado, ele com o celular dele olhando as suas postagens, a minha pergunta é como é que você se sentiria? Seus stories, suas fotos, seus textos, suas curtidas, seus compartilhamentos. Não dissimule sua fé.
tudo que a gente é precisa passar pelo filtro do que Deus acha a esse respeito. A gente está se vendendo por tão pouco. Não faça isso. Não entregue ele para ser açoitado, para você apenas satisfazer aqui seu senso de justiça de que você tentou. Não faça isso. Mas Pilatos tentou uma terceira vez. No capítulo 27 de Mateus e no verso 17, nós vemos uma tentativa, também é uma tentativa covarde. Ele já tinha declarado 3 vezes, esse homem é inocente, esse homem não fez nada. 3 vezes ele declarou, foi a sua própria boca, foi ele mesmo quem disse. Mas no capítulo 27 do verso 17 de Mateus, observe o que o evangelista nos diz. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Eu li o 27, mas volto ao 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Repare que essa é a terceira tentativa que ele arruma de se livrar do problema. E nessa terceira tentativa, ele quer sair pela tangente e ele vai para uma prática comum, que era a substituição de um criminoso por outro. Às vezes, o motivo completamente errado, tentando fazer a coisa certa pelo motivo errado. E Pilatos vai nessa tentativa. Ele não quer tomar sobre si a responsabilidade de dar o seu veredito em relação ao que ele de fato precisa fazer em relação a Jesus. Porque ainda que ele tivesse confessado a inocência de Jesus por 3 vezes, ele não age de forma concreta como se Jesus fosse inocente. Ele confessa, mas não age de acordo. Então, ele vai e tenta de novo, traz um bandido, um marginal, um criminoso, esse sim que alvoroçava o povo e que já tinha sido condenado à morte. Pilatos agora leva ele diante da multidão e diz o seguinte: vamos aqui, vamos fazer uma escolha. Quem que vocês acham aqui? Solta Jesus ou solta Barrabás? Essa é a terceira tentativa. E a turba enfurecida grita como demônios no pátio, dizendo: esse não! E pedem a morte de Jesus. Honrá-lo pelo motivo errado, isso não vai resolver. Pode ser que eu esteja falando para algumas pessoas que andam frequentando a igreja, foram educados num berço cristão, você tem o temor de Deus, mas tem um certo medo, um certo receio de que você pode queimar no fogo do inferno. Eu vou dizer para você que esse medo ele não é sem razão, porque a Bíblia fala dessa realidade. Mas existe algo que precisa acontecer. Esse medo, esse receio, esses motivos errados, eles precisam ser substituídos por uma relação genuína de amor com o seu Salvador. Isso só pode vir a acontecer se você permitir que ele faça parte da sua vida. Honrá-lo pelos motivos errados não vai te resolver nada lá no final. Mas Pilatos agora vai para a 4ª tentativa. É o verso 24 do capítulo 27. Essa é uma cena, quem sabe, a mais conhecida da vida de Pilatos. Quem sabe esse gesto dele, que se popularizou, ele seja o momento mais emblemático da sua relação com Cristo. Tudo que vimos até agora, nós tivemos que cavar ali um pouco abaixo da superfície, montando as peças, pegando cada um das contribuições dos evangelistas, mas agora não. Agora Pilatos, capítulo 27 ainda de Mateus, no verso 24, ele diz o seguinte: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Meu irmão, nessa relação com Cristo, você não pode transferir a responsabilidade. Ele tentou transferir para Herodes, não deu certo. Ele tentou aplacar a ira do povo açoitando Jesus, não deu certo. Ele tentou colocar um outro no lugar dele, usando Barrabás, não deu certo. Então, depois de tudo isso que não deu certo, ele resolve lavar suas mãos.
lavar as mãos, transferindo a responsabilidade para outros, não vai resolver. Pilatos foi um covarde, porque sabendo o que tinha que fazer, ele não teve força moral para fazer. Pode ser que essa manhã eu esteja falando para pessoas que sabem exatamente o que precisam fazer, mas estão sem forças para fazer. Pilatos zelava por seu cargo, zelava por sua posição, temia que as reclamações dos judeus chegassem em Roma, que já estava com a sua paciência no limite devido às constantes revoltas na região. Então Pilatos, para preservar seu dinheiro, seu status, seu trabalho, seu emprego, levando em conta suas ambições profissionais, a sua comodidade familiar, Pilatos, ele agiu completamente contrário à justiça. E depois de lavar as mãos e dizer, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é de vocês. O que acontece é que agora você tem uma turba que se torna cúmplice da coisa. E Pilatos faz uma pergunta. A pergunta está no verso 22, quando lá é registrado, e que farei então de Jesus, chamado Cristo? Essa é a grande pergunta, é a grande questão da manhã de hoje. O que farei de Cristo? O que você vai fazer de Cristo? Como você vai lidar com o assunto Jesus Cristo? O que Ele representa para você e para a sua vida? O que Ele de fato é na sua rotina, na sua existência, no propósito da sua existência? O que é Jesus? O que você vai fazer com Ele? Você vai apenas admirá-lo por sua nobreza, por seu caráter, por sua bondade? Você vai ficar fascinado com seu gesto de amor? Você se comove quando as canções a respeito dele são tocadas na igreja? Você fica realmente encantado quando a Bíblia é aberta e você vê o que ele fez para provar que te ama? Mas apenas na admiração? A admiração não resolveu a questão de Pilatos. Ficou admirado, percebeu que estava diante de alguém diferente, mas não foi suficiente. Ou você vai apenas dizer que esse negócio de igreja, esse negócio de religião é o negócio do seu pai e da sua mãe, você apenas quer ter uma juventude normal, você quer ser um adolescente normal, você quer ser uma pessoa, você quer apenas ser feliz. E aí você transfere essa questão toda de religião como se fosse um opcional que não está muito na sua vibe, não está muito não é o seu momento. Quem sabe um dia, não sei, o meu negócio agora é me estabelecer profissionalmente, eu quero comprar as minhas coisinhas, eu quero realizar meus sonhos, eu quero conhecer lugares que eu tenho sonho de ir. Esse negócio de igreja, nesse momento, não é a minha prioridade. Sabe o valor, reconhece a importância, é até tocado de vez em quando, mas não há um compromisso real. Que farei de Cristo então? Foi a pergunta de Pilatos. Ele não sabia o que fazer de Jesus. E você? Sabe o que fazer de Jesus? Você sabe realmente que posição Jesus vai ocupar na sua vida? Não lave suas mãos. Jesus não se defendeu para que um dia pudesse defender você. Jesus não se livrou daquela cena de injustiça para que um dia Ele pudesse ser justo com você. Um dia você vai estar sentado no banco dos réus. E essa é a posição de todos nós. Todos nós somos réus. Não há um inocente sequer. O ser humano busca a inocência. E deixa eu dizer a você, mesmo nas nossas relações, às vezes a gente quer dar um jeito de lavar as mãos. Não há nenhum inocente aqui. Você não é inocente, eu não sou inocente, ninguém é inocente. Perdoados sim, inocentes jamais. Mesmo no reino da glória, ouça o que estou lhe dizendo, mesmo no reino da glória, mesmo tendo tido já posse da herança, mesmo habitando no reino de justiça, você nunca poderá olhar para o seu passado achando-se inocente. Nunca. Perdoado sim, resgatado sim, inocente jamais. Porque isso veio de fora, foi atribuído a você por alguém que comprou o direito do seu perdão. Inocente jamais. Purificado, resgatado, limpo, sim. Inocente jamais. Nunca fomos, jamais seremos. Nas nossas relações, muitas vezes, com aqueles pedidos tímidos de desculpas, às vezes a gente quer acertar as contas com alguém da igreja, dentro da família, no casamento, colega de trabalho.
No fundo, a gente quer se livrar do peso da culpa e a gente vai conversar com a pessoa para tentar a pessoa de alguma maneira dizer assim para você: deixa para lá, não, tá tudo bem, fica tranquilo, tá tudo certo entre nós. No fundo, você não quer perdão, você quer inocência. Mas inocente você nunca será. Pilatos lavou as mãos. A sua vida foi uma desgraça depois disso. A história nos diz que ele se matou. Perdeu o cargo, perdeu a função, não teve jeito. Aquela turba fez reclamações dele lá em Roma. Foi transferido, morreu na desgraça, humilhado, tirando a própria vida. Nunca mais teve paz depois daquela sexta-feira, Pilatos. Nunca mais teve paz. O semblante do Nazareno nunca mais deixou a sua memória. Você conheceu Jesus, e eu vou dizer a você, conhecer Jesus é libertador. Mas aqueles que um dia entraram em contato com a solução, se insistirem em recusá-la, jamais terão paz. É crente afastado tentando achar que pode viver no pecado numa boa, jamais vai conseguir. Que farei de Cristo? A pergunta de Pilatos é a sua pergunta, é a minha pergunta. Não transfira a responsabilidade, nem para pai, nem para mãe, nem para cônjuge, nem para a igreja. Que farei de Cristo? Essa é uma pergunta pessoal. O que você vai fazer com esse Jesus? O que Ele é para você? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus e Pai, é em nome de Teu Filho que nos aproximamos do Teu trono agora nesse momento, reconhecendo toda a nossa incapacidade, todo o nosso medo, toda a nossa covardia, toda a nossa fraqueza, toda a nossa ambição. Muitas coisas às vezes colocam Jesus em segundo plano, muitas vezes a gente tenta transferir a responsabilidade da nossa relação com Ele, muitas vezes a gente cai na besteira, cegados pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos e pequenos reinos. A gente coloca Jesus em segundo plano, isso para vergonha nossa. Mas nós te louvamos porque Teu Filho resistiu resolutamente àquela cena de injustiça e de horror, ficando firme em sua posição de salvar e resgatar a humanidade. Uma tempestade, demônios à sua volta, traição, rejeição, e Ele não abandonou o seu posto de dever. Para isso eu nasci, por isso eu vim ao mundo, disse o nosso Mestre, e nós te louvamos por isso, Senhor. Graças te damos por Teu amor infindo, graças te damos por Teu amor incrível, que excede todo entendimento. Essa mensagem chega a cada pessoa de alguma maneira, seja aqui em Dallas ou em outro lugar no mundo, seja aqui no mês de maio ao vivo, ou em algum ponto distante da história, meses, anos depois da mensagem ter sido pregada, não sei, mas que quando essa mensagem chegar, os ouvintes possam compreender que cada um tem uma responsabilidade pessoal em relação ao que vai fazer de Jesus, o que é Jesus para você, o que farei com Ele, que papel Ele vai exercer na minha vida. Que o Senhor possa nos despedir em paz e possa nos conscientizar do que Jesus precisa se tornar para cada um. Nós te pedimos estes favores, em nome dEle, e pela fé agradecemos. Amém.